Olá pessoal! Nosso trabalho de hoje é esta caixinha MDF toda pintada e a tampa com forração de tecido para colocar uma lembrancinha. Espero que goste, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Meu nome é Zéza Castor, sou professora de artes em Recife, Pernambuco. Os materiais utilizados são uma caixinha de MDF, esta aqui mede 10 por 10 com 8 centímetros de altura. Tecido estampadinho, pedacinho de papelão, papelão fino, fita de cetim vermelha, stencil Litoart, um barradinho da Litoart, referência STB 025, 2 pincéis de pelo macio e um pincel de cerdas duras. Número, vocês veem os que você tem. Tinta vermelho escuro, pode ser PVA ou acrílica. Tinta marfim ou na cor de fundo do seu tecido aproximado. Tinta mineral ou base para artesanato. Cola branca, verniz acrílico. Uma lixa fininha, pode ser desse modelo ou aquela lixinha mesmo de madeira, sendo fina. Tesoura, a cola de silicone e uma meia pérola. Eu passei a tinta mineral na tampa toda, 2 demãos e na parte de dentro da caixa. Na parte de fora, eu passei uma demão da tinta vermelho escuro. Vou lixar por dentro, por fora. Pode ser essa lixa ou aquela outra lixinha de madeira fina. Por dentro também, lixo todinha, já lixei. Agora, a tampa eu vou deixar somente com a base, para depois fazer a forração. A parte de dentro, já lixadinha, vou com o pincel macio, vou pincelar todinho com a tinta marfim. Pode também já usar o rolinho direto ou pincelar e depois passar o rolinho. Quando a gente usa somente o pincel, não quer usar o rolinho, tem que deixar bem alisadinho. E a parte de fundo da caixa. Fica bem lisinho. São 2 demãos, secar e dar a segunda demão. Já passei a segunda demão da tinta marfim, sequei. Agora vou passar mais uma demão da tinta vermelha na parte externa. Usando o pincel de pelo macio. Eu estou usando o pincel de pelo macio. Vamos alisando bem quando a gente não quer usar o rolinho. Ele fica sem nenhuma marca.
Eu estou pincelando numa posição e na outra. Horizontal e vertical. Fica bem arrumadinhos. Secar. Ficou assim a pintura vermelha, certo? Bem uniforme. Coloquei o stencil na barrinha e vou usar o pincel Pituá número 00, que eu esqueci de colocar na lista, gente. Vou hidratar, a gente dá uma molhadinha nele, enxuga. Com a mesma tinta marfim, pego aqui um pouquinho, ó, tiro o excesso e vou preencher o stencil. Levanto, vejo se está tudo bem para mudar o stencil. Se achar que tem alguma partezinha que mereça voltar um pouquinho da tinta, espera secar um pouquinho para recolocar a tinta. Retiro o stencil e vou fazer outro lado. Para você que é iniciante, vou colocar aqui o stencil bem na bordinha, onde termina aqui a parte da caixa. Vejo onde começa, qual é a parte que eu quero aqui do trechinho do stencil. Organize, porque o seu stencil pode ser outro. Aí você vai organizar qual é a partezinha que você quer deixar. Prendi com a fita crepe, porque ele fica fixo e você pode levantar para observar como ficou o trabalho. O pincel Pituá, todas as vezes que você for trabalhar, você tem que dar uma molhadinha, um pouquinho, e enxugar bem. Ele fica somente hidratado. A tinta deve ser pego assim, pouquinha tinta, e sempre fazer esse movimento circular, porque ele fica bem espalhadinho aqui na cerda do pincel. Quando a gente vai colocar a tinta, fazer essa pintura, aqui você vê que é um stencil pequenininho, ele não tem aberturas muito grandes. Então é bom a gente dar uma batidinha. E depois circula. De levezinho, sempre com a mão assim de leve. À medida que precisar, vai pegando mais um pouquinho de tinta. Sempre dando essa batidinha pra tinta, o pelinho dele penetrar, né? Entrar aqui no espaço que é bem miudinho. Depois dá essa alisadinha, ó, de leve, sem apertar muito. Levanta com cuidado. Observa, olha, se ficou como você quer. Tá? Se houver alguma falhazinha, alguma partezinha mais para você queira, é só recolocar, ó, que ele tá presinho, recoloca e volta a bater. E assim vai fazer os outros lados, tá? Fiz aqui. Apliquei o stencil em todas as laterais e ficou assim a nossa caixinha. Agora vou passar o verniz acrílico somente nessa parte de baixo, dentro e fora. Na tampa, a gente vai fazer uma forração. Utilizando o pincel de pelo macio, mais larguinho, verniz acrílico.
Vou começar na parte de dentro, olha, espalha bem. Sempre com o pincel macio, espalhando bem, começando pela parte de dentro. Secar e passar todinho aqui na parte externa. Veja que eu aliso bem para um lado e para o outro. Está pronta a parte de baixo da caixinha. Para forrar a tampa, eu cortei um pedacinho de tecido maior, deixando espaço nas laterais. Para quando colocar, ele dê essa curvatura aqui da lateral interna, descendo mais um pouquinho, para ficar assim, revestida. Cortei um pedacinho do papelão no tamanho da parte interna, para depois revestir e colocar aqui dentro. E o tecido também maior, um pouquinho maior, para revestir o papelão. Vou utilizar um pincel de cerdas duro e espalhar a cola nessa parte de cima da tampa. Espalhe bem, não deixe acúmulo da cola. E deixe ela chegar bem no finalzinho, nas quinazinhas. Coloco o tecido. Verifico aqui o espaço, para ela ficar bem centralizada. Conferindo. Para que ele dê a curvatura toda dessa lateral. Viro. Posso alisar com um paninho. Se você tiver uma espátulazinha dessa ou da outra estreitinha, é só também passar. Vou passar a cola em duas laterais da tampa. Deste lado e do lado contrário. Puxo bem o tecido. Aqui, nesta quinazinha aqui, onde termina aqui a caixa, e aqui eu vou fazer um corte. Quando eu levanto essa lateral, eu deixei aqui bem marcadinha, ó. Aqui. Nos 4 lados, eu vou cortar aqui, olha, bem certinho, bem rentezinho, com onde, olha aqui, ó. Tá vendo? Pra vir bem rentezinho, pra quando eu levantar esse lado, ele fica bem certinho. Aqui. Fazer isso nos outros lados também.
Essa parte que eu vou trazer pra cá, vou marcar. Olha. Essa lateralzinha aqui eu já colei. E eu cortei aqui, olha, bem retinho, tá vendo? Aqui fica muito tecido. Então, eu vou cortar, deixando passar só um pouquinho. Aqui da quina do... Onde termina aqui a caixinha, ó. Eu não vou cortar rente. Eu vou cortar deixando passar um pouquinho. Só um pouquinho. Veja esse outro. Vou cortar, deixando passar um pouquinho. Porque eu vou fazer essa colagem dessa pontinha aqui. Ele pode ser feito todo e depois cortar aqui reto. Mas eu gosto muito de cortar, deixando essa dobrinha. Essa lateral está colada, deixei passar um pouquinho do tecido. Quando eu virar essa partezinha aqui pra dentro, aqui, olha, veja que vai ficar tecido sobrando. Então, eu vou cortar logo esse pedacinho. Só com cuidado. Peguei aqui e tiro um pouquinho. Para quando ele descer, ele ficar aqui, olha. Tá? Certinho. E esse outro vem dar o acabamento. Certo? Vou fazer logo nos 4 cantos. Marco. E tiro esse excesso. Não corte retinho, não. Você corta aqui, ó, passando um pouquinho. Conferindo só, gente, olha. Vai ficar assim, coladinho. Essa partezinha desce. Não fica aparecendo a madeirinha aqui no canto. Tá? Vamos colar. Vou trazer essa lateralzinha pra cá. A outra. Desço essa parte. Ele fica assim. Esse pedacinho colado. Aquele pedacinho que a gente tirou pra não ficar acúmulo de tecido aqui em cima. E a partezinha que desce. Vou espalhar a cola aqui nessa lateralzinha. Lateral. Na bordinha. E aqui dentro. Vou agora. Trago esse pedacinho. Pode ser um pouquinho maior se você quiser. Esse pedacinho. O outro do outro lado. E trago essa parte aqui, olha, que eu recortei. Ele vai descer e ficar presinho. Importante é que fique
essa entradinha aqui um pouquinho, para não ficar, quando você cortar, ficar vendo a quinazinha da madeira. E essa partezinha dobrada, aqui, esse pedacinho de tecido aqui, para quando voltar com este, não ficar vendo algum espaçozinho aqui da madeira. Aí ele encaixa todo direitinho. Veja esse lado. Esse lado. Tudo presinho já aqui. Lateral que vai descer. Aqui ela vem bem certinha nesse acabamento. E a parte que tá descendo, veja se você quer tirar mais, se você precisa tirar mais um pouquinho aqui no canto. Olha, a minha vai precisar tirar um pouquinho, tá? Mas é somente da parte que tá descendo. Vai cortando aos poucos, para não cortar demais e ficar faltando. Veja, olha. Quando a gente traz, ó. Quando a gente desce o tecido, ele fica aqui todo certinho. Dá pra ver? Marca direitinho para não cortar demais, ó. Marquei. Vou tirar o excesso. Ó, como fica encaixadinho. Vou ver o outro lado logo. Aqui. Marco o cantinho que eu quero tirar. Do lado contrário, ó. Empurro bem o tecido. Vejo também esse outro lado. Vou cortar o excesso. Aqui já tá prontinho, ó, sequinho. Vamos para essa outra lateral. Tem outra espátula que é estreitinha. Ela é muito boa para fazer esses cantinhos. Agora você observa como ficou o acabamento, a quinazinha, o tecido. Veja. Descendo, né, aqui, ó, bem certinho. E o encaixe dele aqui. O outro lado. Tá todo encaixadinho, não tem excesso de tecido. Quando você vai fazer esses cortes, se você não é o primeiro trabalho seu, sempre vai cortando aos poucos. Pra ele apenas tirar o excesso. Tá assim, ó. Tá? Vou colocar uma fita de cetim para fazer essa decoração. Então, eu vou prender na parte interna. Vou colocar um pouquinho, pode ser a cola branca, gente, mas ela demora um pouquinho mais para secar, aqui nesse caso. Então, eu vou usar a cola de silicone. Vou colocar somente aqui na parte interna, aqui, ó. Posso colocar aqui também um pouquinho na lateral. E vou trazer a fitinha pra cá. Vou fazer o mesmo procedimento agora desse lado. Ficar assim.
Cortar o excesso. Com outro pedacinho de fita menor, vou fazer um lacinho. Pequenininho. Não tem o tamanho exato, você vê o tamanho que você quer colocar. O meu é mais ou menos isso. Também vou colocar um pinguinho da cola de silicone. Centralizo. Coloquei mais um pinguinho de cola aqui em cima e vou colocar a meia pérola. Espero secar e dou uma arrumadinha aqui no lacinho. Aqui. E a parte de cima. O pedacinho de papelão eu cortei no tamanho, na medida exata aqui do fundo da tampa. Vou revestir com outro retalhozinho. Aqui. Vou passar uma colinha aqui. Posso só passar a cola ou posso colocar um pedacinho de fita crepe. O outro lado. A fita crepe ajuda a segurar mais rápido. Marco o outro lado. Tiro esse excesso de tecido. Papelãozinho forrado. Vou espalhar a cola aqui na parte de fundo. Espalhei a cola. E agora vamos encaixar o forrinho. Aqui a tampinha toda forradinha. Ah, mas tá linda, gente. Eu amei. Agora, aqui, olha só. Bem simples. Coloca aí uma lembrancinha. Coloca aí um sabonetezinho pintado. Uma lembrancinha para bebê. Diz aí o que você achou. Coloca aí nos comentários. Né? E eu vou saber se você está gostando para colocar mais trabalhos, né? O que você quer mais. Não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Um abraço!